eu sou a Liz. Hoje eu regravei, né, o primeiro vídeo da série falando sobre privacidade e sobre os diferentes papéis que nós temos aqui na sociedade, que é necessário a gente diferenciar cada um, né, para a gente conseguir sobreviver nessa vida, não é mesmo? É como o degradê que eu comentei aqui. Então você tem a parte mais extensa, né, mais intensa, né, mais forte da sua personalidade, e você vai diminuindo até ficar mais clarinho, e é isso que você mostra para o seu público, para as pessoas, certo? Estou aqui com Dona Morte, sim, com Dona Morte, porque eu preciso falar sobre a minha vida profissional para vocês, né, nesse vídeo. E eu quero contar a minha experiência no atendimento do meu primeiro ano, na verdade nos meus primeiros 3 meses que eu ainda estava como de treinamento, né? E eu precisava realmente desse trabalho, porque senão eu ia morrer, né? Então, esses 3 meses de experiência, quando a gente começa a trabalhar, eles são muito importantes e a gente geralmente dá tudo de si, a gente quer realmente provar que a gente é merecedor do trabalho. E eu lembro que eu tava muito ansiosa e isso tava me atrapalhando bastante. Mas teve alguns atendimentos que me serviu, que me servem até hoje como, digamos, de aprendizado, e eu realmente amadureci bastante pensando e imaginando. Um deles, muito especial para mim, foi o atendimento do senhor Alfrânio. Sim, esse é o nome do abençoado Alfrânio. Quantos Alfrânios existem nessa vida, eu não sei. Mas, bem, era um outro nome, mas era parecido com Alfrânio, então eu tô aqui falando sobre Alfrânio, tá bom? Era um nome parecido, né? Porque eu também não sou besta de falar o nome verdadeiro do cara, vai que ele me processa, não é mesmo? É mesmo. Então eu chamarei ele de Alfrânio. Então assim, o que acontece? Quando você é novo no call center, né? Quando você tá começando a aprender a atender, geralmente fica alguém, né, do seu lado de escuta. Então te dá um fone, né, de ouvido para essa pessoa, e ela vai ouvir o que o cliente fala para você e o que você está falando e vai te instruir, e é como você deve lidar ou não com essa situação, certo? Certo, muito bem. Então, Dona Morte estava do meu lado, né? Não era esse o nome da minha instrutora, mas enfim, com esse personagem que eu tô aqui, então é isso. E ela sempre me ajudava, sempre me sugeria, me falava e tal. E uma das primeiras ligações que eu atendi sem, né, ela do meu lado, que eu tava totalmente insegura, aconteceu no sábado por volta aí das 6 horas da tarde. Quem é atendente de call center sabe o drama da última hora. O que acontece na última hora quando você é call center? Você pode pegar uma ligação muito difícil, que vai demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, muitas horas, entende? E aí você tá pronto para ir embora, para ir para sua faculdade, para o seu curso, voltar para casa e, enfim, é algum compromisso que você tem, mas você tem que ficar lá atendendo o cliente. É muito complicado mesmo, né? Tem essa parte ruim. E nesse dia, tava quase chegando no horário de eu ir embora, quando cai a ligação do Sr. Frânio. Foi mais ou menos algo assim. A minha instrutora, né? Ela não tava com outros funcionários, né? Ela tava com outros atendentes ajudando, e eu tava nessa ligação sozinha. E eu também, eu ainda sou muito moralista. Eu sou muito assim de ajudar, de dar dicas, de estar junto, de acompanhar o desenvolvimento. Mas eu mesma, cara, eu sou muito arrogante. Eu não aceito muito que a pessoa me ajude, que essa pessoa seja meu mentor. Eu realmente tenho uma certa dificuldade. Uma coisa que eu preciso avisar é que são 9 horas do dia 5/9. Provavelmente vocês vão ouvir barulhos agora. E eu resolvi gravar porque, como nessa série, né, que eu falei, que eu comentei, eu já postei os vídeos, né, porque eu sou assim, então eu fiquei sem vídeo para o domingo, né, que no caso vai ser amanhã, então vai ser esse vídeo aqui que eu tô fazendo, que é o último de hoje. Então, caiu a ligação, né? Lino Nick, boa tarde, com quem eu falo, por favor? Qual a sua graça? Desculpa, eu não entendi. Senhor, meu nome é Liz Lonelick. Lone o quê? Lonelick, senhor. Não importa, não importa. É Liz, né? Provavelmente deve ser algum apelido de Elizabeth, né? Então eu vou te chamar de Elizabeth.
Qual o nome desse protocolo, senhora Elizabeth? O número do protocolo é este, senhor. Em que eu posso ajudá-lo? Bem, veja bem, a senhorita Elizabeth. Hoje eu acordei de manhã, né, por volta das 5 horas da tarde, nesse sábado, e eu parei, né, para pensar um pouco nas minhas finanças, né. Provavelmente você não faz esse tipo de coisa, porque você simplesmente é uma call center, né, então você não sabe como que é a questão do gerenciamento. Eu estava olhando os meus boletos, né, e eu me encontrei um valor que, bem, é um valor irrisório, é um valor bobo, mas é algo que está me importunando a vida. Entendo, senhor Alfrânio. Qual que é esse valor? Que eu posso abrir uma ocorrência aqui pedindo um esclarecimento a respeito. Bem, o valor é o valor de 1 centavo. Eu gostaria de conversar com a sua supervisora para saber o que é este valor e por que ele está no meu boleto. Aqui no meu boleto não, né? Seria meu extrato. No meu extrato. Certo, senhora. A minha supervisora no momento está cuidando de outros assuntos e eu sou treinada, né, para te passar as informações. Qual o nome desse débito? Tem algum valor? Além do valor, tem como nome? Aí eu comecei a gaguejar, velho. E é difícil, né? Porque quando a pessoa impõe sabe, você fica meio inseguro, você passa isso na sua voz. E na ligação eu tava passando muita insegurança na voz. E aí o que o cara fez? O cara aproveitou isso e me pegou. Então, assim, quanto mais você treina, quanto mais você tem experiência em fazer alguma coisa, mais segurança você vai ter e menos chance de errar e menos chance de dar, né, para esses imbecis material e munição pode te atacar, pode te ferir, entende? Aí o cara ficou falando, contou sobre a vida dele e falou sobre outros valores. Senhor, eu posso fazer a abertura da ocorrência nesse exato momento, mas eu preciso do nome desse valor. Como que tá? Tá como IOF. Eu não sei o que significa isso. IOF, pessoal, é Imposto sobre Operação Financeira. Eu vou até pegar aqui para vocês, porque é uma informação que eu preciso passar para vocês. Então aqui, ó, é Imposto sobre Operação Financeira. Esse imposto é pago por pessoas físicas. Pessoas físicas, cadê? Ih, me perdi aqui, calma rapidinho, gente. É porque é uma informação importante que, assim, não era o banco que estava cobrando, né, no caso, era o governo, né, que estava cobrando dele. Então, não tinha nem que abrir reclamação neste caso, né, porque era um valor, né, que era necessário realmente pagar. A sigla é Imposto sobre Operação Financeira. Esse imposto é pago por pessoas físicas, jurídicas e empresas que efetuarem operações de crédito, empréstimo e câmbio, seguro operações relativas a títulos ou valores monetários. A porcentagem do imposto sobre o valor depende de acordo com a natureza da remessa. Então, assim, lá eu achei isso no remessaonline.com, tá? Um blog. Eu vou deixar na descrição aqui para vocês darem uma olhada para saber mais. Provavelmente vocês não vão fazer isso, mas enfim, eu sou a menina chata e eu preciso passar todas as informações corretamente, tá bom? Então, eu falei isso para ele, né? Porque tem essa informação no banco que eu trabalhava, que era uma terceirizada para este banco, né? Eu preciso ressaltar que eu não era realmente terceirizada. Como assim? IOF quer dizer que toda a transação, tudo aquilo que eu faço, vai cobrar esse valor? É um valor irrisório, mas imagina você se várias pessoas descontarem esse valor de 1 centavo de várias contas, vai dar milhões, vai dar um valor, né? Então eu tô me sentindo aqui roubado, tô me sentindo, na verdade, furtado, porque eu não tinha conhecimento desse valor. Eu acho que o meu gerente e vocês aí do atendimento deveriam ter me instruído, ter falado sobre esse valor. Senhor, é um valor cobrado pelo governo, não é o banco que está realizando esse débito. Aí falou. E aí eu comecei a querer chorar.
eu comecei a ficar chateado. Porque eu fui abrir a ocorrência para ele, que eu não precisava abrir a ocorrência. Veja bem, eu não precisava abrir a ocorrência. Senhor, eu vou abrir uma ocorrência, né? Então, escreva conforme as minhas palavras. Eu irei ditar, tá? Então, você vai escrever que eu acordei de manhã por volta das 5. E tinha uns caras... É tipo Twitter, sabe? Era muito pouco espaço pra falar e escrever, e, enfim. E eu comecei a ficar muito perdida e muito assim. E aí a minha instrutora, a minha sorte, né, que a minha instrutora, ela percebeu que eu tava mais de 1 hora no atendimento, né? Então ela veio e falou assim: Liz, coloca no mute. Sim, senhora. O que tá acontecendo? Você tá 1 hora com o cliente? Então, é imposto sobre a operação financeira. O quê? Imposto sobre a operação financeira. Entendo. Passa aqui. Passa a ligação pra mim, que eu vou tratar desse homem. Tá, senhora. Peguei, passei o headset e as coisas pra ela. Aí a Dona Morte, eu queria muito um headset pra colocar na Dona Morte, assim, ela... Tá, eu vou ficar... da hora. Vai fazer assim. Daí a Dona Morte foi... senhor, aqui é a supervisora da Lison Lilique. Tá 1 hora aqui no atendimento e eu vou assumir essa ligação a partir de agora. Ela disse que o senhor está cobrando, está desejando informações sobre o valor de 1 centavo sobre a operação financeira, certo? Sim, senhora, exatamente isso que eu estou falando. Ok, senhora. A questão é o seguinte, não é necessário abrir ocorrência porque esse valor é um valor do governo. Ela falou com firmeza, ela falou com experiência de uma atendente de mais de 6 anos, de mais de 10 anos, na verdade, de experiência. E ela, com pouco tempo, com 10 minutos ali que ela sentou ali do lado, ela resolveu o problema, E eu ouvi isso e eu quis chorar. Eu chorei pra caramba. Mas foi uma experiência muito boa. Depois ela sentou comigo. Ela foi muito legal comigo, essa supervisora. Ela foi fantástica, linda, maravilhosa. Ela era uma morena alta, assim, muito bonita mesmo. E ela era toda, sabe, tipo, favelada, brincadeira. Do povão. Era tudo povão, assim, mas ela falava sério, ela era uma pessoa muito legal. Ela era uma pessoa do gueto, assim, sabe? Eu gostava bastante dela. E eu fiquei com ela 1 ano, assim, como minha supervisora. Esse 1 ano, né, que eu quis chorar. Assim, 1 ano, assim, com ela me ouvindo, me escutando, me instruindo. E ela foi muito importante pra mim. E aí eu lembro que eu sentei do lado dela pra ouvir essa 1 hora do Sr. Alfrânio, né? Eu ganhei 1 hora extra. Sim, eu tava ganhando 1 hora extra. O lado bom, né? Alguns centavos de hora extra. E ela sentou comigo e falou assim: olha, tá vendo aqui nesse ponto? A sua voz tá tremida. Você tá passando insegurança. Aqui, você deveria ter falado tal informação. Aqui, tal coisa. E ela me instruiu de uma forma muito importante. E eu saí nesse dia, sabe? Porque eu aprendi de fato. Foi um momento difícil para mim, foi uma coisa complicada. Mas eu tinha alguém com experiência que foi lá e me ajudou. Nem sempre a gente vai encontrar alguém que vai estar com a gente, que vai nos dar um exemplo, que vai conversar com a gente. Então a gente precisa fazer esse papel, a gente precisa conversar com a gente. Eu tive essa sorte nesse dia de encontrar essa supervisora maravilhosa. Então essa é um dos primeiros atendimentos meus mais difíceis. E depois eu vou contar um pouco mais sobre os outros. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fui. Até, pessoal!